Olá, você está no Pode Mais ou Menos Tudo. Se não, o podcast mais interativo do YouTube, com certeza o que está mais. Nós temos legendas, nós temos audiodescrição e estamos aqui hoje para estar iniciando um papo muito diferente. Eu sou a Silvia, eu sou uma mulher branca de cabelos grisalhos, estou com brincos prateados e uma blusa azul, xadrez azul em alguns tons. Hoje eu tenho uma convidada que é especial? Não, ela é muito especial. É alguém que eu espero que vocês possam aproveitar tanto quanto eu aproveito a presença dela e as contribuições que ela faz na minha vida. Hoje a gente vai ter um papo sobre fé, sobre espiritualidade, sobre pessoas, sobre feminino. Vem comigo, não perde essa não, tá bom? E eu vou apresentar para vocês a pastora Caroline. Bem-vinda. Obrigada, sou a Caroline, tenho um cabelo comprido, hoje eu tô com uma roupa marrom, tô com acessórios dourados, sou branquinha e tô muito feliz de estar aqui junto com você. Que bom, que bom. Caroline é uma pessoa multi. Caroline é esposa do Jefferson, mãe do Gustavo e da Valentina. Trabalha fora, é pastora. E nas horas vagas, você preenche com alguma coisa que você vai contar ainda pra gente. Porque, gente, essa mulher não para. Mas é uma pessoa muito, muito especial. Hoje ela vai dividir um pouquinho com a gente uma história de vida que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. Ela vai dividir um pouquinho com a gente como é que foi essa questão de uma pessoa que não tinha, não é vocação, mas que não tinha um olhar para a questão da fé e da espiritualidade tão forte, que de repente se torna uma pastora, né? Que inicia o Ministério EFOS, né? Que é o ministério que ela representa. E aí eu te pergunto o seguinte, Carol, como é que surge isso na tua vida? Como é que era a vida antes da pastora Carol? Como é que era a vida da Caroline? Amém. Primeiramente, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer também a sua vida, né? É um privilégio estar aqui junto de vocês e compartilhar algo que é tão especial, que é algo realmente ali direcionado a um propósito de Deus. Eu vou dizer que eu não me lembro, né? Eu acho que eu uso muito como um testemunho, mas eu já não sei mais a minha vida sem Jesus, né? Eu entendo que todos nós viemos à Terra com um propósito divino, independente de religião. Acredito que Deus desperta algo em nós para que sejamos movidos por algo muito maior. E quando eu falo sobre ser improvável, eu sou essa pessoa improvável aos olhos do homem, da mulher, mas não aos olhos de Deus. A palavra vai dizer que antes de nós sermos gerados, o Senhor já nos conhecia e já tinha designado a nós a ser profeta de nações. Então, o Senhor entrega para o ser humano talentos que, de fato, são diferentes um do outro, mas que contemplam um propósito divino, né? Então, falando um pouquinho da minha adolescência, eu, aos meus 15 anos ali, muito ousada, muito rebelde, muito difícil, relacionamento difícil, né? Nasci num lar muito estruturado, né? Acho que isso é importante dizer, né? Porque muitas das vezes, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de antes e depois, a gente sempre tem uma história ali um pouco mais triste, desafiadora, para que algo novo chegue sobre a nossa vida. Então, vou dizer que, assim, eu tive um lar muito direcionado por Deus, soube ali uma família muito unida, com muito amor, com muito propósito. Mas ao chegar nessa família, sendo primeira neta, primeira sobrinha, primeira de um lado e do outro, você acaba tendo algo que nunca te falta, né? Então você tem o excesso de amor, o excesso de cuidado, o excesso de sim. E o excesso de sim, ele é um problema muito grande, porque as primeiras vezes que eu ouvi não, eu tive um bloqueio, né? Eu realmente ali tratava como rebeldia, era muito reativa. Então, quando eu falo sobre construção, então até os meus 15 anos ali, eu tive esse cuidado, esse zelo. E aos meus 15 anos, de repente, ali houve algo que eu falei, preciso mudar alguma coisa, né? E aí a gente entende como ter opinião própria ou ter ousadia está relacionado a um propósito. E aí eu fiz as minhas escolhas. E eu entendo que quando nós fazemos as nossas escolhas, nós temos consequências, né? Então eu comecei a namorar muito jovem.
eu sempre quis, né? Uma família, porque eu olhava o meu pai e a minha mãe, os meus irmãos, e eu entendi o que era o poder da unidade, né? Eu venho de um lar onde eu tinha que dormir com a minha irmã e dormir no mesmo colchão. E as duas tinham que virar junto, porque senão uma caía no chão. As duas sempre foi muito fofinha. Amo você, Karen. E ali a gente tinha que realmente ali sempre estar em unidade, dormia na sala. Então, ao mesmo tempo que talvez não tinha um conforto de ambiente, mas tinha um conforto de paz, de alma, de coração, de aconchego. E diante de tudo isso, eu sempre vi meu pai um homem trabalhador, né? Um homem provedor, um homem protetor, porque eu acredito que é isso que realmente o homem, de fato, vai avançando, né? Então, esse cuidado acho que é muito importante, né? Falando da família. E algo que toca muito o meu coração, né? Que eu tenho lembranças de infância. É o meu pai puxando ali o barro da enchente e indo trabalhar no outro dia, sabe? Por isso que eu cresci assim. Eu falei, vai dar tudo certo. Porque se deu tudo certo diante dessas dificuldades, eu não tenho dúvida que Deus realmente está nessa casa, está entre nós. E aí, aos meus 15 anos, que aí entrando nos 15 anos ali, onde eu comecei a namorar, comecei a fazer tudo do meu jeito, eu comecei a ter, do mesmo jeito que as atitudes, elas foram muito ousadas, as consequências também. Então, aquela menina, né, que a avó comprava os vestidos, inclusive tem a fotinho da minha avó que aí. aliás tá uma gracinha. Que é uma bênção. Assim, tem uma foto agora no Tacho que de tá com fé. Exatamente. Olha isso, gente. Olha lá, era muito laço, amiga. Era laço era muito na gostosinho. cabeça, Olha era isso, laço no gente. vestido. Sua avó? Era minha avó. Eu ia pra igreja com ela e assim, eu não conseguia sentar de tanta saia que ela colocava. Ela teve só filhos homens. E aí, quando chegou a menina dos olhos dela, realmente ela cuidou com muito amor. Ela realmente já foi recolhida pelo Senhor. Mas eu acompanhei, né, até o leito ali do hospital. E realmente foi uma pessoa fundamentada ali na minha trajetória com Deus. Sempre teve muita fé, muito amor, muito cuidado. Então, nesses 15 anos, eu coloco como um divisor de águas na minha vida, realmente teve essa ousadia, mas ousadia com muita consequência. Então, começa a namorar, aí a filhinha do papai, o pai dava de tudo, e aí tudo que vem muito fácil, a gente não dá esse valor devido, né? Então, perdia curso para querer namorar, e aí vai na porta da casa do namorado, aquela coisa. Mas eu entendia que eu tinha um propósito muito maior na minha vida, que era a construção de uma família, que é o que eu acredito até hoje. Hoje, o maior propósito que Deus colocou nas minhas mãos foi realmente restaurar famílias, cuidar de famílias, porque foi isso que Deus um dia fez comigo. Então, sempre declarei, o meu primeiro homem vai ser o único para minha vida. E assim foi, para a glória do Senhor Jesus. A gente tem muitos anos junto, uma família linda, filhos lindos, muito abençoados. Então, eu entendo que essa minha trajetória direcionada antes de ser pastora foi construída nessa jornada de fé. Teve muitos altos e baixos, então desacreditada quando você é uma pessoa muito rebelde, você fecha muita porta, né? A rebeldia, ela não é algo confortável. Então, ao mesmo tempo que eu era muito querida e muito amada, pela minha rebeldia eu fui perdendo, né? Talvez o zelo, o cuidado, até familiar. E aí você começa a namorar, tua parentela já começa a dizer que você vai engravidar, porque é isso, né? Já vai engravidar, tá muito nova, enfim. Mas Deus preparou tudo de uma forma muito linda e muito saudável. Fui mãe jovem, né? E creio que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, assim como diz a palavra. E aí foi essa virada de chave que foi importante para eu entender qual era o propósito da minha vida. Eu acho que você coloca algumas coisas. Eu tenho esse hábito de meio que posicionar algumas questões que vocês me trazem, Sim. porque eu penso muito em quem está assistindo a gente. Sim. Né? Não é só uma declaração. Existe quem está lá do outro lado, assistindo a gente do outro lado dessa tela, e que fala assim, nossa, eu também sou assim. Será que eu tenho jeito? Então, eu acho que o propósito do programa é trazer reflexões. Né? Do programa, pelo menos da minha apresentação, é isso. Até por conta da formação, né, gente? A gente não foge muito disso. Psicóloga acaba sempre trazendo esse resquício. E eu acho que tem algumas coisas que são tão legais quando você coloca... eu fui muito mimada, né? E as pessoas associam isso muito ao material. Sim. Né? Assim, é mimada porque tem dinheiro, porque frequenta escolas, porque... E o mimo, ele vem de um outro lado. Eu não sei se é mimo, se é excesso de zelo, se é amor em excesso. A gente peca pelo excesso. A gente Sim. peca porque... Puxa, é amor demais. Era a única menina Sim. no meio de um monte de meninos que ela teve, dos filhos que ela teve. Sim. Mas também vejo uma questão de destino, né? Como você mesma coloca, e eu estou só reverberando um pouquinho, essa questão de... Estava marcado esse destino na tua vida, é que você não tinha consciência dele. Porque é assim que funciona. O mito funciona dessa maneira. Né? Eu não posso ter consciência daquilo que eu estou passando para que eu possa cumprir o meu destino. Né? Então, essa rebeldia, essa coisa toda que você coloca...
não, puxa, todo mundo tinha uma expectativa negativa em cima de mim. Na realidade, era algo que estava sendo posto para você virar essa mulher que você é hoje. Né? É que a gente só reconhece isso depois. O que não significa, meninas e meninos, que vocês possam justificar essa rebeldia dizendo assim, não, a professora Carol falou que está tudo bem, que no final dá certo. Existia uma questão de uma rebeldia, mas muito equilibrada, né? Não tinha nada de excepcional de desafiar pai e mãe de uma maneira mais agressiva, né? Era uma questão até de adolescência. Sim. A gente sabe, precisa sair dessas sainhas todas. Você né? tá se descobrindo, né? Tá se descobrindo. É isso. Era muito engomadinho, era muito certinho. E aí, como é que eu vou viver isso? Né? Quem não vive na hora, vive depois, tá, gente? Então, pensem e reflitam um pouquinho sobre isso. E aí, encontrou Jefferson, se apaixonou por Jefferson, ele é o homem da minha vida, é isso que eu quero, a família se descabelando, né? Porque com 15 anos de idade... 15 anos, aquela intensidade, porque ao mesmo tempo que você vai... Você tem personalidades muito fortes, que por mais que você tenha ali... Você se aproxima de Jesus, elas mais potencializam também. Então, a ousadia que eu tinha pro mundo, assim, eu vou dizer... Com Deus também, né? A gente conversa muito, a gente fala de intensidade, né? Ó, amiga, tá uma correria. Então, eu acho que é isso. Então, eu tinha certeza que ele era o amor da minha vida, né? Foi algo muito profundo. Foi um beijo que me deixou ali apaixonada. E ali a gente insistiu. E ele também, né? Tava começando ali, é um pouco mais velho do que eu, mas homem é um pouquinho mais difícil a ser tocado, a se apaixonar. E eu dizer para ele, você vai me amar, você vai me amar. E hoje, sim, a gente formou uma família linda, né? Não sei se eu já posso continuar aqui. Lógico, nós tivemos por o Gustavo. Favor. É isso que eu te perguntar. Então, foi mãe jovem. E aí, ao mesmo tempo, já veio também essa responsabilidade, né? Querendo ou não, de uma menina que tinha tudo dentro de casa. O pai pagava todos os cursos, incentivava a estudar muito. De repente, começa a namorar, tem filho, precisa mudar de casa, precisa mudar de ambiente. Aquele meu ambiente cheio de calor, cheio de amor. Que eu achei lindo o que você colocou, né? Sobre o mimo, não é sobre coisas, mas é algo que te conforta, é algo que traz paz, né? Eu fui muito mais mimada não por coisas, mas por amor mesmo, sabe? Por cuidado, pelo excesso de cuidado, pelo excesso de zelo. E, de repente, eu tive que mudar a minha vida como um todo, né? Eu tinha tudo na casa dos meus pais e eu tive que ser tudo na vida de alguém, né? Quando você é mãe, é você ser tudo na vida de alguém. Você passa a ser a dona de casa, então eu não precisava fazer em casa, a mamãe era abençoadíssima. Dona de casa, precisei trabalhar. E dentro de tudo isso, você precisa... quando você tem algo com Deus ali e reflete na vida dos teus filhos, você tem uma responsabilidade maior. Já não cabia mais só para mim. Eu tinha que lutar por alguém. Então, eu precisava sair na zona de conforto na minha vida profissional. De uma menina para uma mulher, né? Todo mundo estava dizendo que ia dar errado, né? Eu já ouvi, tanto do lado do Jefferson quanto do meu lado. Não vai dar certo. Ela, toda mimada, né? Tem tudo, não falta nada. Como é que ela vai lavar roupa? Como é que ela vai limpar a casa? E agradecer ao Senhor, fui morar na minha sogra, né? Então, realmente, ali, eu estava num habitat muito, assim, de calor, de amor com os meus irmãos. A gente tem isso... E eu fui para algo diferente, para um ambiente diferente. Mas eu tinha certeza que era uma forja que o Senhor tinha. Falou, agora eu vou te provar. Agora eu deixo ali, você vai deixar de ser uma menina para você, de fato, ser uma mulher. E aí você ser mãe, dona de casa, né, esposa, ao mesmo tempo, sem ter uma preparação emocional, não é para qualquer um. Não. Na primeira semana eu falei, vou voltar pra minha mãe. Preciso voltar pra minha mãe, eu quero minha mãe. Eu quero dormir na cama com meus irmãos e tudo mais. Então, eu precisei chorar muito. Chorar com Deus. Chorar pra mim, ainda não tinha essa intimidade com Deus. Não tinha essa fé que eu tenho hoje. Então, de repente, ali, mãe, dona de casa, morar no fundo da sogra, né? Precisei aprender a fazer tudo. Estava acostumada com tudo nas mãos. E precisei ser as mãos para alguém. Mas estava ali, ó, né? Minha sogra, uma bênção do Senhor. Papai e mamãe também. E era meia-noite, eu estava lavando roupa, né? Porque eu tinha que no outro dia trabalhar, mas não deixava de fazer aquilo que eu estava designada a fazer. Então, até um recado para todos aqui, né? Tudo que Deus entregar nas mãos de vocês, seja excelente com tudo que Deus entregar. Talvez algo de sucesso, as pessoas vão dizer que é uma carreira, né? Que é algo profissional. Mas você ser mãe é algo de sucesso. Você ser esposa é algo de sucesso. É algo que realmente é de dentro para fora, né, amiga? É uma cura interior. E eu precisava dessa cura, sabe? Essa rebeldia de mim tinha que sair.
fechada, né? Muito orgulhosa, né? Tudo do meu jeito. E eu entendi que não tem nada do meu jeito. Desde que eu aceitei Jesus na minha vida, ele me direciona, ele me capacita. Eu me escondia no banheiro enquanto a apresentação acontecia porque eu tinha vergonha de falar. Hoje, para mim, tá aqui, eu sei que é graça do Senhor. E ele foi maravilhoso na minha vida. Falar para 300 pessoas, para 30, 40, enfim, online ou não, é graça do Senhor. Eu me escondia ali, eu mandava para minhas amigas, terminou a apresentação, agora eu vou entrar na sala. Então, você vê que ele capacita, os escolhidos ele capacita e direciona. Então, foi algo tão lindo. O Gustavo veio, ele transformou. Tudo que eu começava, amiga, eu não terminava. Eu tinha uma dificuldade muito grande, eu era muito emocionada, né? Isso é muito importante ensinar. A gente precisa ter constância com tudo aquilo que a gente se designa a fazer, de responsabilidade que nós chamamos, né? Então, eu começava as coisas muito bem, mas dava um mês, uma semana, 2 semanas, eu já não queria mais. E quando eu tive o Gustavo, eu entendi. Eu não posso ser assim. Eu não vou ser mãe um mês, eu não vou ser mãe 15 dias. Eu vou ser mãe por uma vida, até que realmente seremos recolhidos pela eternidade. Mas é por uma vida. Então, amadureci muito. O meu filho Gustavo foi algo que transformou meu coração, transformou o meu esposo, transformou a minha família. E essa minha avó de oração, quando eu fui contar para ela, porque eu tive medo de contar, né? Lógico, imagina, menina, a pressão né? já era muito grande, né? Tá namorando cedo, vai dar tudo errado e tudo mais. Nem casou ainda e tudo mais. E quando eu fui falar do Gustavo, eu passei 3 meses para contar pro meu pai. Gustavo já estava quase nascendo e nada, né? Meu Deus. E toda semana eu ia. Já contou pro meu pai? Era o Jefferson que estava com essa direção de contar pro meu pai. Ele voltava pro quarto. Ai, não consegui. Muito difícil. Muito difícil. Então, foi muito difícil até contar para as pessoas por esse medo, por esse receio. E quando a gente contou e contei para minha avó, foi uma das primeiras pessoas, ela disse assim, esse menino, ele não vem só para transformar você, mas ele vem para transformar o coração do teu pai e da tua família. Esse menino é escolhido do Senhor. E aí eu entendi que tem coisas que vão te doer, tem coisas que você vai passar, mas para a alegria de alguém, para a transformação de alguém, para a cura de alguém. E assim eu fui trilhando minha vida com Deus. E aí me aproximei do Senhor, fui para a igreja, né? Realmente ali comecei sempre como voluntária, cuidando de criança, trocando criança. Minha maior alegria era as crianças, porque eu me encontrei com o Gustavo. Então eu queria entregar, né, de todo o meu coração. E aí, um tempo, né, profetas do Senhor passaram pela minha vida, são pessoas que são porta-voz do Senhor e disseram: tenho algo grande contigo, o homem que Deus tem para a tua vida, porque todo relacionamento é maravilhoso, mas ele tem altos e baixos. E se você não tem um equilíbrio emocional, que eu aprendo muito com você, né, você não sustenta os teus relacionamentos. Então, a pessoa ela não é boa só quando tá te fazendo bem, mas é uma constância, é um cuidado. E aí, no momento mais desafiador também, depois do Gustavo, eu tive uma fase desafiadora no meu casamento. Para a graça do Senhor Jesus, a gente comprou um apartamento. Então, era uma fase que a gente ia transitar de ambiente, que era um sonho nosso. E o meu coração foi fechado. Não quero mais, não é isso para mim, não quero. Não sei se Deus está nisso, me veio muita dúvida. E aí, num dia comum, né? E eu digo isso, não existe dia comum para quem vive por propósito. Eu te encontrei num dia comum. E foi através desse encontro que transformou muita coisa. E realmente deu essa legalidade de eu estar com você. E aí, num dia comum, estava numa calçada, fui fazer algo próximo à casa de uma tia minha. Um profeta me chamou e falou: olha, Deus manda eu te dizer que o homem que Deus tem para tua vida é esse que você está. Abre as tuas mãos, eu tenho algo grande para te entregar. Você vai ser realmente levantada para curar pessoas, para restaurar famílias e para direcionar muitas pessoas que vão cruzar o teu caminho. Naquele momento, nem meu casamento eu acreditei, muito menos essa promessa, que eu me escondia, né? Eu não tinha me encontrado ainda, mas eu confiei e Deus fez. E aí Deus também falou: eu só te tiro daí desse ambiente quando você transformar o teu coração. Então, um recado para quem está nos assistindo: tem coisas que só vão movimentar na tua vida quando você se posicionar. Quando você entender o porquê você está lá. Ninguém está em qualquer lugar por qualquer coisa, minha amiga. As pessoas estão por um propósito divino, elas se encontram por um propósito divino. E eu não tenho dúvida disso, porque a nossa história é assim, né? Você chegou num momento desafiador na minha vida. Um momento que eu achei que eu era muito resiliente. Sabe quando você acha: eu sou resiliente, eu sou forte, sou corajosa? A palavra diz isso, e eu profetizo também sobre a tua vida. Mas eu precisava de você. E Deus sabia que eu precisava dessa virada de chave. Foi uma palavra que mudou muita coisa. Então, mudei de ambiente, depois obedeci à voz do Senhor, fui para o meu apartamento, comecei uma nova história, profetizei que quando eu entrasse no apartamento, nesse ambiente novo,
teria uma filha ou um filho, né? Eu sempre fui apaixonada pelos meus irmãos, amo os meus irmãos. E falei que meu filho precisava de um irmão. Passou um mês que eu estava no apartamento, eu fiquei grávida da pequena Valentina, que realmente, desde o meu ventre, é ungida, apresentada para o Senhor e tem feito coisas lindas dentro do meu lar e do meu ambiente, minha amiga. Tem uma coisa muito legal que você colocou. Algumas vezes parece que eu estou repetitiva, mas eu estou meio que talvez traduzindo de uma outra maneira a mesma coisa, mas eu acho que é importante para quem está ali. Quando você fala assim... Primeiro, acho que a questão da maternidade é ímpar, né? A gente não tem o que falar, não tem criança nesta vida que não venha para o bem para nos transformar. É verdade. O mais legal da maternidade é que não é uma escolha sua, a sua transformação. Ele te faz ser transformada, porque ele depende de você. Né? Eu acho que é uma sapiência tão grande que ele venha com tanta necessidade e a gente precisa se transformar. Eu escuto mães que falam assim... Nossa, eu me tornei uma leoa. Falei, você buscou força onde você não tinha, né? Que louco. Nossa, nunca tive coragem de pedir, de ousar. E por causa dessa criança, eu estou indo. Então, acho que já entra, né, esse valor que é muito legal. E tem a questão quando você fala... eu não queria ir para esse novo apartamento. Né? De novo, é uma característica do ser humano. Não estou falando da pastora, do ser humano, que é a coisa assim... Não posso ficar parada aqui? Eu vou só rezar. Deus vai dar um jeitinho. Ele dá um jeitinho, mas você também precisa ajudar. Isso. Né? Então, eu às vezes vejo, e eu não sei se você sente isso também, isso independe de religião, tá? Estou te colocando numa questão muito mais de fé, que muitas vezes as pessoas vão em busca da pastora, da palavra me fala uma palavra e serei salvo. Lindo, isso é bíblico, só que se eu não me movimentar, se eu não escutar a palavra que foi dita e não me movimentar, de nada vai adiantar. E aí a gente vê essa coisa do... Eu vou nessa igreja, depois eu vou no templo, depois eu vou não sei aonde. A gente tem muito disso. Eu acredito que você sinta muito isso dentro do teu espaço também, não tem? Né? Então, acho que quando a gente vê um testemunho como esse, a tua maneira de se posicionar, de colocar a tua fé que você coloca em tudo o tempo todo, eu acho que o mais importante que fica é isso. Né? E existe a fé, existe essa pessoa maravilhosa, mas existe alguém que falou, vai. É isso. E esse alguém é você mesmo. Ninguém vai te empurrar, nem Deus. Deus fica parado com aquele braço cruzado e diz assim, vai sair ou não vai? É isso. Né? E a pessoa assim, mas Deus não mandou. Mandou, que você não estava olhando. Vai, se mexe e vamos. E você foi. É isso. E aí você se encontrou com Gustavo, com Valentina, com apartamento novo, com casamento que começou a caminhar de outra maneira mais madura. E o que entrou na tua vida? E entrou o propósito mais lindo da minha vida, né? Quando eu falo de fé, né? Porque o propósito divino é a formação de uma família, né? É um cuidado de Deus para conosco. E quando eu entendi Valentina, Gustavo, Jefferson, tava tudo no lugar demais, sabe? Tava tudo muito bem alinhado. E quando Deus tem coisa grande, Ele também chama para coisa grande. Eu gostei muito do que você colocou sobre o posicionamento, né? Você vai buscar aconselhamento. Primeiro que o buscar é ouvir também, né, minha amiga? Acho que você partilha disso, porque às vezes você fala, talvez a pessoa, ela tem o poder de decisão, é o livre-arbítrio, né? Se decide ou não. E eu decidi entrar num projeto lindo, entrar num projeto que eu não imaginava como seria. E hoje nós estamos crescendo, avançando. Então, nós começamos ali com cultos nos lares. Então, vamos falar do amor de Deus? Vamos. Vamos falar daquilo que nós acreditamos. Vamos falar daquilo que nos transformou. Então, eu tenho um esposo que, no passado, a bebida consumia ele. Até ali se encontrar com Jesus, né? E falar, eu não quero mais isso, né? Sou uma nova criatura após conhecer Jesus. Então, a gente foi nessa jornada. Aquilo que deu certo pra gente vai dar certo pra alguém. Aquilo que restaurou a minha casa vai restaurar a casa de alguém. E aí começamos com cultos ali nos lares, em oração, né? Uma pessoa muito querida da minha família também, né? Pastor Felipe, agradecer ao Senhor pela vida dele, que realmente disse sim, porque era também ali um direcionamento que Deus tinha para a vida dele, mas ele disse assim, não dá para começar sozinho. Nada a gente faz sozinho, né, amiga? A gente precisa sempre de pessoas que estejam ao nosso lado, fortalecendo o nosso propósito. E aí, quando ele me convidou, me convidou, já me convidou também o meu esposo, porque somos uma só carne, assim, com direção do Senhor. E nós dissemos sim. Eu não sabia aonde ia, qual era o lugar, eu só acreditei na voz que veio através da vida dele, mas eu tinha certeza que era o Senhor, que era algo que acalmava ali o meu coração. E começamos. Culto nos lares, aluga salão de festa, aluga aqui, no meio da pandemia, o que a gente vai fazer? Vamos fazer online.
Vamos trazer mais vida para Deus. Aquilo que a gente acredita, aquilo que realmente é um propósito de Deus na nossa vida, a gente não pode parar. No meio de uma pandemia, a gente vai lá e aluga um espaço. Imagina, tudo fechando. E aí foi a ousadia também do nosso pastor. E aí, 6 anos que a gente completa agora de ministério, no dia 20 de novembro. E para a glória do Senhor Jesus, já estamos num novo espaço. E eu creio que é só o começo. E aí começa toda essa jornada, né? E assim como o profeta disse lá atrás, já ministrei para casais, que é o maior chamado, né? Tive a oportunidade de celebrar casamentos. E quando eu entro para celebrar, Sil, é como se fosse a primeira vez. É como Deus falasse assim, lembra que eu te falei alguns anos atrás que esse era o maior propósito? E é como se eu estou abençoando algo que eu acredito. Então, quando chegou isso, eu vou dizer para você, veio uma intensidade muito grande, porque aí você fala, como é que eu vou dar conta? Mãe, esposa, eu tenho que limpar a casa, né? Ainda não tenho empregada, mas eu vou ter em nome de Jesus. Vida profissional, porque eu não posso parar, meus filhos precisam ter melhor também, e eu também preciso levar esse amor, não só para o ambiente que é favorável aos meus olhos. É fácil ministrar dentro de uma igreja, as pessoas estão indo buscar aquilo. Quando você vai para outros ambientes, que as pessoas talvez não partilham disso, que talvez não conheçam isso, é um desafio muito grande, né? A palavra vai dizer que vá e faça discípulos, assim o Senhor Jesus fez. Então, permaneci na minha carreira profissional, tive um testemunho lindo também, né, na parte profissional, onde eu tinha muita ambição, sabe? Se eu acho que quando eu não tinha Jesus, eu entendi que sucesso era você estar sempre melhor que as pessoas. Por isso que eu falo que Deus ele vai nos amassando, nos moldando, né, para que a gente fique conforme Ele quer. E quando eu não entendia isso, eu passei 10 anos numa empresa e eu tinha certeza que eu era boa, que eu tinha que crescer, que eu tinha que avançar. E por que eu não crescia? E aí, quando eu me aproximei de Jesus, Jesus disse assim para mim numa oração, porque você quer algo para mostrar para alguém. Quando você entender que você tem que querer algo para servir alguém, aí sim você encontrou o teu propósito. Então foram 10 anos numa empresa e ali com o direcionamento de Deus, Deus falou assim, eu te honro nesse lugar, mas eu te tiro daí. E aí tinha uma empresa que brilhava muito os meus olhos, que a gente realmente ali era parceiro, era fornecedor, e toda semana eu tinha que estar lá, que era na PagBank, que é onde eu estou hoje. E eu subi aquele elevador com muita fé. Eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. Eu gosto desse ambiente, eu gosto da gestão, eu quero aprender, eu quero avançar. E quando Deus permitiu a minha promoção numa segunda-feira, na quarta-feira eu recebo uma ligação do gestor que eu tinha esse projeto. Carol, tá pronta? Falei, pronta pra quê? Eu vou te trazer pra cá. Olha que legal. Você quer vir? Falei, eu quero. E aí, ninguém entendeu nada, porque lá na empresa que eu trabalhava, vai um e-mail, olha, fulano foi promovida. Então, imagina, 10 anos, eu conhecia todo mundo, estava na minha zona de conforto, era perto de casa. Só que eu pedi algo. Então, eu quero declarar aquilo que você pedir, você vai viver. Então, a gente precisa profetizar na nossa vida, independente da tua fé, profetize coisas boas, né? A gente passa um tempo onde a gente vê coisas ruins e a gente vai agregando aquilo para nós. Então, guarde aquilo que te faz bem e profetize aquilo que você quer viver. E aí, fui promovida numa segunda, na quarta, realmente me chamaram e eu não tive dúvida. E aí, Deus provou tanto meu coração, o seu, porque eu fui promovida à coordenação. Só que eu fui para o outro lugar com um cargo menor, porque Deus disse assim, não é sobre o cargo. É sobre aquilo que eu te confiei. É sobre aquilo que você está preparada para exercer. E já estou 4 anos aí, para a glória do Senhor Jesus, fui promovida recentemente também, que é um testemunho lindo. Conversei com o meu diretor há alguns minutos e aí foi uma virada de chave ali. E, consequentemente, tem feito algo muito bom, né? Essa semana eu recebi um feedback do meu gerente geral, que ele disse assim, a tua liderança tem sido peça-chave na nossa companhia. Eu achei aquilo tão profundo, porque talvez a gente pense sobre liderança no nosso habitat, né? A gente está acostumada no nosso habitat. E aí, quando ele falou isso, tocou muito ao meu coração. Então, para agregar tudo isso, pastora, dona de casa, família, né, filhos, profissional, mas eu sei que o Senhor dá graça para aquele que Ele escolhe. Então, antes de eu pensar em ser pastora, eu tenho certeza que Ele viu graça em mim, Ele me escolheu e eu falei, eu tô pronta. O segredo é esse, é estar pronta, é estar disponível. Deus busca pessoas disponíveis a fazer algo, projetos, coisas grandes, que aos nossos olhos tem coisas que parecem tão pequenas, mas é tão grandioso. Às vezes eu chego só no meu bom dia lá pro time, bom dia, gente, sem história, e todo mundo repete, triste. E um abraço pro meu time também. E a gente já tem esse lema, sem história triste. Tá difícil, né? A gente é um time que o que dá errado a gente tem que fazer dar certo, é time de atendimento. Então tudo que deu errado fora a gente tem que fazer dar certo. Eu já falo, sem história triste. A gente tem algo muito grande para trilhar.
E veio realmente ali, eu fui ungida pastora, né, no ano passado, 2024. Foi a coisa mais linda, assim, o que Deus declarou. Mas eu acredito que antes de ser, eu já tinha sido reconhecida pelo rebanho, sabe? Pelo coração, pela entrega. E digo isso com muita humildade no meu coração, porque eu precisei ser moldada. Eu não tinha esse coração tão disponível, esse coração tão quebrantado. Eu guardava mágoa com muita facilidade. Eu tinha um orgulho muito grande. Eu tinha muita dificuldade de pedir perdão. E hoje, pelo contrário, se eu te magoar e o Espírito Santo tocar no meu coração, é hoje, é agora. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu sei que eu estou aqui com você hoje, né, pela graça do Senhor, mas eu não sei amanhã. Então, talvez seja a minha última oportunidade hoje de falar algo que eu vivo, que eu sinto, que eu acredito. E essa é a minha fé. Então, ser pastora, obediência, chamado divino e ter fé. Porque tem dias que são desafiadores também. Tem Todos, né? Tem dias que você acolhe quando você precisa ser acolhido. Tem dia que você ajuda quando você precisa ser ajudado. Tem dia que você serve quando você talvez precisa ser servido. Quando você abraça e você precisa de um abraço. Então, vou dizer que é algo realmente muito profundo, né? Algo que aquece meu coração, algo que eu me encontrei hoje. Eu diria que eu estou uma pessoa realizada, porque eu entendo que plenitude do Senhor não é sobre a questão financeira ou aquilo que você tem, mas é quem você é. Então, independente se eu vou numa padaria, eu estou dando glória, eu trato muito bem, né? A pessoa que limpa ali o apartamento, eu trato com muito amor, com muito cuidado, porque eu não sei qual é a história dela. Eu aprendi a ouvir mais. Eu tinha esse julgamento, né? Você olha para a pessoa e você vai, eu acho isso. Não, eu não acho mais nada. Eu creio que a pessoa tem uma história, dentro dessa história tem algo que machucou, tem algo que deu muito certo. E aquilo que realmente existe uma ferida aberta, o Senhor me levantou para tratar essa ferida com a graça dele, porque sem ele realmente eu não tenho possibilidade alguma humana, mas eu creio nessa graça divina que realmente aqueceu o meu coração. Você sabe que tem uma parte... Eu vou pegando os pedacinhos seus aqui e vou abrindo um pouquinho, né? Então dá licença. Toda, minha amiga. Acho que tem uma parte do aquilo que eu peço, eu recebo, ou que eu tenho fé, eu recebo. Enfim, você falou muito melhor que eu estou falando aqui agora. Mas você sabe que esse é um ponto que me pega um pouco, porque entra muito nisso que você está repetindo muito. Eu fui moldada, eu fui preparada para chegar lá. O que me bate uma sensação de humildade muito grande de dizer quem sou eu na fila do pão. De uma maneira muito grosseira, que você sabe falar muito melhor que eu. Porque eu vejo muitas pessoas assim, não, eu tenho que vibrar, fazer tela mental, eu tenho que acreditar em coisas materiais, em coisas que eu quero, até relacionamentos. Esse acho que é um ponto que me pega muito, né? Esse é o que eu quero e vai ter que olhar para mim de qualquer jeito e aquilo não vai. E às vezes vai de tanta insistência. Mas aí entra o aprendizado do você não insistiu? Olha o que te veio. Eu sei, eu acho que existe um certo limite. Não é limite, eu acho que existe uma certa maturidade dentro dessa questão daquilo que eu creio e do que eu quero alcançar. Eu acho que a gente precisa, isso que você tem muito forte, que é essa humildade de dizer assim, eu quero. É do meu tamanho? Vai ser meu? Eu acho que falta essa vírgula, em geral, das pessoas que eu convivo, que me chama muito a atenção e que é tão difícil da gente ensinar. Então, eu espero muito que quem esteja assistindo hoje aqui, pastora Carol, que entenda que não é sobre querer, é sobre ser... Nossa, fugiu a palavra. Ser merecedor. Né? Não é sobre querer, é sobre ser merecedor. E a gente precisa entender esses dois pontos. Eles andam lado a lado. Né? A fé é sempre bem-vinda. Mas vamos baixar um pouco essa bola, vamos entender um pouquinho por que as coisas estão tão difíceis. Por que elas não vêm? Por que não desenrola? Não é? Você precisou dar um passo... Eu acho isso tão bacana, essa coisa do dar o passo para trás. Eu saí de uma empresa que eu estava, que eu tinha acabado de ser promovida, eu fui para um cargo menor. Mas é onde você aprendeu mais e teve mais qualidade de vida. Aqui você enlouqueceria. Não era o teu tempo, não era para ser seu. Verdade. E aos olhos da sociedade, nossa, que maluca, imagina, largou aquele baita salário. Então, não é sobre salário, é sobre qualidade de vida. Né? É sobre eu ter um tempo para mim, é sobre ter uma qualidade dentro daquilo que eu estou vivendo. E eu acho que é isso que você alcança hoje na tua plenitude. E eu fico muito feliz de poder estar compartilhando esse momento
né? De estar podendo fazer parte da tua vida nesse momento, né? A Carol é uma pessoa muito especial. Gente, eu acabo chamando Carol pela intimidade, tá? Eu sei que aqui tinha que ser pastora, porque a gente está numa entrevista e tudo. Imagina. Eu vou me segurar, eu vou chegar lá, né? E aí, hoje, como é que está o Ministério Éfos? Vou dizer para você que a gente está num tempo lindo, uma estação nova, um direcionamento. Você me disse uma frase uma vez tão linda, seja grande talvez num lugar pequeno, e eu me encontrei lá. Né? Eu nunca fui em busca talvez desse crescimento, né? Daquilo porque você vai chamando atenção, então seus pés têm que permanecer no chão. As pessoas acreditam naquilo que você fala, então você tem que tomar muito cuidado, porque talvez uma palavra sua restaura ou desestrutura. Então, quando você fala de maturidade, Sil, eu acho que é um dos pontos principais, tanto a maturidade pessoal quanto a espiritual, né? Para que a gente não use somente da nossa fé para poder dar direcionamentos, achando que a gente tá melhor que alguém, porque a palavra mesmo diz, né? Você que tá realmente ali fortalecido, cuide-se para não cair. Então, o tempo todo a gente tem que estar vigilante, a gente tem que ser constante. Então, quando a gente fala do ministério, Sil, eu creio que existiu o nosso ministério um tempo de maturação muito grande. A gente não constrói nada sozinho. Então, nós temos mais de 150 voluntários. Agradecer ao Senhor pelos nossos voluntários que fazem tudo acontecer. Sabe? Que realmente estão engajados no propósito. Pastor, é fácil manter uma igreja? Não, pelo contrário. Extremamente desafiador. Ao mesmo tempo que as pessoas te amam, elas podem ali virar as costas e não amar. E aí é o oposto, né? O amor com a e mesma o ódio. intensidade, Exatamente, né? com a mesma intensidade e com a mesma velocidade. Então, a gente precisa ter também um equilíbrio emocional, que é as nossas trocas que a gente tem com muita frequência e que também ajuda a pastora a evoluir, a avançar, a entender que a ovelha ela não é minha, ela é de Jesus. Então, se ela está na Éfos, ela vai ser muito bem cuidada, mas se ela não estiver, eu quero abençoar também. Eu vejo um tempo onde a vaidade ela é tão explorada, ela é tão assim, é intrínseco no homem e na mulher, que tem que ser meu, tem que ser... Não tem nada meu, não tem nada nosso. Existe algo que o Senhor te chamou para um propósito. Hoje pode estar com você, amanhã não pode estar. E a pessoa é abençoada e tem que ser abençoada. Então, falando do ministério, está numa estação linda, muito abençoada. A gente busca realmente ter cuidado, né? Seja com crianças, adolescentes. Criança toca muito meu coração, amiga. Eu comecei no ministério infantil. Então, eu falo muito isso, sabe? Antes de estar no altar, eu estava ali sendo o altar das crianças, trocando fralda, né? Cuidando para que os pais também fossem ministrados. Então, crianças, adolescentes, jovens, casais, é algo que desperta muito meu coração, né? A gente colocou o discipulado de casais recente. Foi um pedido que eu fiz para Jesus. Eu falei, Jesus, o que o Senhor fez na minha vida, no meu casamento, faça na vida das pessoas que ali se adentrar. Eu profetizei esse ano no nosso ministério, além de crescimento e expansão, porque eu acredito que está no controle de Deus e não meu. Eu tenho que fazer a minha parte e Deus vai fazer a dele. Quando a gente está posicionado, o Senhor também está posicionado por nós. Mas eu profetizei o ministério da família, minha amiga. Porque eu vejo num tempo de hoje, até no meu ambiente profissional, em alguns lugares que eu vou, famílias desestruturadas, Sim. que precisam de restauração, que precisam de amor. Então, eu profetizei, nós seremos conhecidos por um ministério de família. E estamos em constante ali, realmente, amor, cuidado, né? Temos cultos lindos aos domingos, às quinta-feiras, discipulado, que é muito importante. Por quê? Porque uma igreja que é discipulada deixa de ser uma igreja doente. Porque quando eu falo de uma igreja, eu falo de pessoas. Quanto mais você discipula, quanto mais você cuida, quanto mais você direciona, mais as pessoas estão preparadas para viver esse novo de Deus, essa nova estação. A gente fala muito disso, né? Mas tem que ter o posicionamento. Então, esse cuidado, esse zelo, essa direção, nós vivemos sob obediência do Senhor. Então, tudo aquilo que Deus realmente nos direciona, Ele nos capacita, Ele nos direciona e a gente faz ali, somos só servos. A pastora está ali para servir, seja na recepção, seja para limpar o banheiro, seja para cuidar das crianças. Eu entendo que o maior altar é essa conversa aqui, essa mesa que cura, que restaura. Eu olhando nos seus olhos, você falando, e quem sou eu, como diz você, na fila do pão, o Senhor me escolheu. Eu falei assim, não me sinto capacitada para isso, mas eu creio que Jesus, ele toca no nosso coração. Ele capacita os escolhidos. Então, quando você fala de ser pastora, quem te escolheu? Foi Deus. Ele me escolheu pela graça, porque talvez muitas pessoas me julgaram, né? E hoje, realmente, ali, quando eu vejo minha mãe fala assim, eu amo te ouvir. Que eu delícia. Amo pedir conselho para você. Quando tem alguma coisa fora do lugar, minha mãe fala, tá em casa? Eu falo, tô. Então, vou ir para tua casa tomar um café com você. E é meia hora com a minha mãe ali, que ela chora, que ela conversa.
Isso é lindo, E é uma porque relação aos linda, olhos né? das pessoas, poxa, minha mãe mais madura, né? Ela que deveria estar me ensinando. Mas Deus nos levanta também para ensinar aqueles, né, que um dia desacreditaram. Não que ela tenha desacreditado, mas também é difícil para uma mãe. Eu sou mãe hoje, né? Quando o Gustavo começa com o Rebeldia, eu falo Gustavo, Valentina. Então, eu tenho duas personalidades muito diferentes lá em casa. Tem. É Jefferson e Caroline o tempo todo. E quando eu orei para vir igual o Jefferson, veio igual a Caroline. Eu falei, obrigada, Jesus. Eu sei que o Senhor queria me ensinar muita coisa, mas são uma benção para mim, sabe, amiga? Às vezes eu chego 9 horas da noite em casa e ainda tem uma rotina também ministerial que eu faço isso após. E eu chego aquele abraço, aquele calor, mãe, que saudade, mãe, aquele cuidado. E você me ensinou muito sobre isso. Fala, ó, vira essa chavinha, cuida desse algo tão precioso. E por mais que eu fosse ali na palavra, ouvindo, né, ministrando, eu precisava ouvir uma voz diferente. E essa voz diferente foi a sua voz, que você falou. A Valentina tá pedindo essa atenção. Então, esse é um recado também muito valioso. Que a gente não seja religioso, né? Porque às vezes você vai nas igrejas, mas psicólogo, não. Isso é uma cura também, né? Vocês são usados por Deus para realmente tocar em corações de uma forma muito especial. E você foi muito especial nessa jornada para mim. Eu não tenho dúvida que é na vida de muitas pessoas. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? O ministério tem evoluído muito, mas eu acredito que eu evolui também, sabe? E eu quero mais, eu quero amadurecer mais, eu quero ser ainda mais simples, mais humilde, entender que eu tô aqui na Terra, uma passagem, aqui é muito momentâneo, mas eu creio numa eternidade para com Deus. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar trabalhando. É de sábado, é domingo, é para obra, é de segunda no trabalho, e aí a gente fala um pouquinho de Jesus. Então, é sobre isso, é sobre ter esse cuidado. E algo muito importante que você me ensinou também é sobre o equilíbrio. A palavra fala, né? Que você não pode ser covarde, você tem que ser ousado, porque Deus nos deu o poder, amor e equilíbrio. O equilíbrio é muito importante, amiga. Enquanto fala assim, pastora, você vai dar conta? Sozinha eu não daria. Mas eu tenho um marido maravilhoso, que está comigo nessa caminhada, que enquanto eu não estou em casa, ele está. Quando aquilo que eu falto, ele supre, e a gente vai trabalhando sempre junto. A palavra diz, né? Uma só carne. Então, ele é o maior presente de Deus na minha vida. E quando eu falo assim, se eu largasse ele, eu ia me arrepender. Então, hoje eu tenho um testemunho que eu ia com uma menina, pensa, a menina dos olhos do papai, da avó, da tia, eu ia no bar buscar ele. Eu era ousada. Eu falava, é meu, vamos pra cima. Não, eu sou apaixonada por ele. Eu vou tirar ele dessa vida. E hoje, quando eu acordo na madrugada, ele tá orando por vidas. Ele tá cuidando da nossa casa. Às vezes eu acordo, ele tá lá orando na minha cabeça. Senhor, abençoa minha esposa, abençoa o trabalho dela. Isso me dá uma força enorme, amiga. Hoje eu sei que eu tenho prazer de chegar em casa. Quando eu chego em casa, eu tenho esse cuidado de Deus. E aí as pessoas falam, como é que você dá conta? Não dou conta sozinha. Eu tenho Deus, eu tenho meu marido, eu tenho minha família e as pessoas que me cercam, né? E você faz parte disso de uma forma especial. Para, entrevistada aqui você. Bom, agora que eu tô sem graça, eu vou partir para o outro lado. Mas eu acho que também tem um lado dele ter um reconhecimento da super mulher que ele tem do lado, né? Amém. Essa menina que foi atrás dele, que falou assim, vem cá, para com essa vida. Ele também hoje tem um reconhecimento, ele não faz nada além do que é, no mínimo, por estar do seu lado, por ser abençoado de ter você na vida dele, porque se não fosse você, quem seria? Eu acho que também tem esse outro lado, né? Sim. Eu entendo que tem a tua parte do obrigada, Senhor, mas ele também foi bem abençoadinho nessa história, né? Foi mesmo, amiga, isso mesmo. Tem uma coisa que uma vez você comentou e que aquilo ficou assim, eu falei, olha que interessante. Nos nossos bate-papos, você uma vez colocou assim, puxa, eu fui numa jornada e aí tinham, sei lá, 20 pastores, homens, e eu. E aí você me trouxe esse questionamento assim, onde estão essas pastoras? Sim. Né? Óbvio, não conheço tão bem essa prática, tá? Desculpa se eu falar bobagem, mas é verdade. Quando eu escuto sobre pastoras, elas são esposas de pastores que se tornaram pastoras. Ai, que lindo. E você é uma pastora, mas não é esposa de um pastor, você é esposa do Jeff. O Jeff está ali, né, de companheiro. Sim. Existe um destaque da sua parte de também empreender nisso, de também colocar uma nova pauta para ser discutida, para ser olhada, para ser questionada. Você já pensou sobre isso? Sim, sim. Ah, eu sabia. Sim, e muito, né? Porque muitas das vezes a gente já tem um pré-julgamento. Mesmo dentro da igreja que a gente fala sobre não ser juiz, né? E se parecer com Jesus. Então, eu entendo, Sil, que quando Deus escolhe, como eu disse aqui, ele nos capacita. E ele não olha se é uma mulher ou se é um homem.
Ele olha aquele que está disponível para fazer aquilo que tem que ser feito. Na Bíblia tem diversas pessoas, mulheres, que foram escolhidas de Deus, né? Que realmente foram posicionadas para viver algo lindo com o Senhor. Então, quando a gente fala do destaque, o destaque nada mais é do que, como eu disse, fé, obediência e constância, né? Então, se você tem... Hoje você vê isso no mercado de trabalho, né? A maioria ali do cargo de gestão, né? São homens. E aí, quando você vê uma mulher ali falando, posicionada, né? E eu tenho essa referência, porque a minha diretora geral, ela é uma mulher, e eu falo muito isso para ela, a tua ousadia, a tua propriedade em dizer as coisas, essa constância, essa firmeza. Então, em alguns lugares, quando a gente começou, né? Principalmente eu ali como representando o ministério, muitas vezes como mulher, como à frente de algo, a gente sente esse prévio julgamento. E não vou dizer para você que é fácil, por isso que a gente precisa dessa cura emocional, né? Essa comparação. Ah, é o pastor, é a pastora. Lá no nosso ministério a gente tem algo muito lindo, né? A gente nem fala quem vai ministrar, porque as pessoas muitas vezes elas vão pelo pastor ou para a pastora e não por Jesus. Mas nós discipulamos a nossa igreja a estar lá por algo muito maior, porque eu e o pastor nós vamos falhar, mas Jesus não. Então, quando a gente traz essa responsabilidade, para mim foi desafiador. Ainda mais tendo um pastor ousado para frente. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu creio que para cada um, se Deus entregou algo especial. Então, por um tempo, eu me coloquei nesse grau de comparação. Até quando eu fui nesse evento, né, que tinha muitos pastores e tudo mais, e eu de mulher, e quem estava ali conversando também, tinha algumas mulheres só servindo, eu falei, é a minha hora, eu vou falar. Né? E aí perguntaram, olha, quem quer falar? Ninguém. Os homens, assim, ó, empurrando a cadeira. Eu falei, não, eu vou falar, é a minha hora. Porque se Deus me levantou, Ele me capacita. Eu não sei qual que vai ser a palavra. Sabe quando foge de todas as palavras, você fala, o que eu vou falar agora? Mas Deus vai me ajudar. E assim Ele fez. Porque para cada um Deus entregou uma essência. Então, sendo homem, sendo mulher, o que é teu, sabe? E se você tem constância nisso, você só vai crescer. Tanto espiritualmente, quanto pessoalmente, quanto profissionalmente. É um cuidado do Senhor. Mas eu vou dizer para você que é fácil, porque existe esse pré-julgamento. Ah, eu vou ouvir uma mulher, o que ela tem para me dizer? E aí eu disse tudo aqui para você. Eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho é dele, é graça dele. Então, quando eu peço para Deus, ali eu já ministrei por diversas vezes no nosso ministério, mas quando eu saio de casa, quando eu me tranco no quarto também, antes de ir para a ministração, eu digo que seja como se fosse a primeira vez. Porque eu entendo que lá é algo muito maior do que eu. O dia que eu achar que sou eu, é uma palestra. E isso tem muita gente que faz, sabe? O dia que eu achar que sou eu, é quando o Espírito Santo não vai me ajudar a reagir diante das emoções. Porque a energia, quem direciona, o cuidado, é o Espírito Santo. Então, quando fala de ser mulher pastora, a mulher ela pode estar aonde ela quer e aonde Deus tem para ela, né? Então eu não me escondi, falou que seria vou te ungir. É como eu falei para você, eu já me senti assim no sentido de pastorear, porque o pastoreio, ele não é uma posição, ele é um cuidado, ele é um serviço. Eu tô ali a ponto de servir, né? É domingo, eu não sei o horário que eu vou almoçar, né? Eu tô ali cuidando do rebanho, o culto não acaba numa ministração, né? O culto acaba depois que você ajuda uma vida aqui, uma ali. Quantas vezes eu já fui para casa, 3 horas da tarde, toma banho e vai pro culto da noite. Mas eu tenho prazer em fazer isso. Isso me satisfaz. Sabe aquela coisa que você chega segunda-feira e fala, missão cumprida, agora vamos pro profissional. Vamos para cima, tem relatório, tem indicador, tem Excel aqui, tem Excel ali, mas sempre falando do amor de Jesus, sempre falando do cuidado. Da alma, né? É o alimento da alma. Então, para fechar a tua pergunta, foi desafiador. É difícil você estar onde você tem um preconceito muito grande, você ser mulher, mas eu acho que é a tua história de vida, a tua jornada, sabe? Você vai dar conta, tem um cuidado. E como eu disse, o Jefferson, ele é o sacerdote da casa, né? E realmente ele foi designado. Eu sou uma pastora, mas ele é um pastor de ovelha porque ele está comigo sempre. Então eu estou aconselhando, eu estou abençoando homens, mulheres, famílias, e ele está do meu lado, ele é o meu intercessor, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, no início foi desafiador. Hoje eu digo para você que eu confio no Senhor. Então, não tem mais questão de comparação, aquela coisa que deixa você chateado, se diminuindo, porque não foi para isso que Deus nos chamou, né? Se Ele falou que entregaria, Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que a gente pode imaginar. Então, os meus planos eram bons, mas os planos do Senhor para minha vida, para minha casa, para minha família e para tua família são muito maiores e melhores daquilo que você imaginou. Sem machismo. Sem preconceito. Total. Né? Total. É a libertação de algumas coisas que a gente tem
do nosso cotidiano. Sim. E que a gente precisa olhar para isso independente de fé, de religião. De fé não, que fé é outra estrutura. Sim. Né? Mas independente de religião. E é isso que eu queria trazer aqui hoje. Assim, era mostrar para vocês um outro lado. Mostrar essa pessoa maravilhosa que a pastora é. Maravilhosa pela pessoa que ela é, que vocês conheceram hoje aqui. Maravilhosa no tocante dessa situação. Você é mulher, você pode qualquer coisa. Ela consegue trazer isso para a casa dela, né? Quando ela traz essa questão de dizer o tempo todo do marido, dos filhos, desse marido que está ali do lado, que é companheiro, que toma conta dessa casa enquanto ela sai, que faz o contrário também quando há necessidade. Sim. Não é que houve uma troca de papéis. Não. Né? Eu conheço um pouquinho da tua história pessoal. Sim. Eu sei que não é uma coisa assim, não, gente, ela trabalha, ele fica de dono de casa. Não é essa troca. Sim. Que hoje, muitas vezes, eu escuto as pessoas trazerem, a sociedade mudou, o homem fica em casa. Não. Fazer a troca de papel é continuar do mesmo jeito. Eu acho que o que você apresentou aqui hoje para a gente, né? Nesse bate-papo que a gente teve, dá para trabalhar na parceria. Sim. Dá para a gente trabalhar na harmonia. Dá para a gente se entender com todos os percalços que a vida nos traz. Né? No que você fala muito dessa forja, né? Dessa coisa de se modelar e chegar nisso, nesse equilíbrio tão bonito, tão necessário. Eu não digo nem moderno, porque eu acho que ele é necessário. Verdade. Né? A gente não viveu todos esses anos, desde que o mundo é mundo, todos esses séculos, para não conseguir alcançar isso. Verdade. Algumas vezes me assusta muito, no momento de vida que estamos, com os jovens chegando com falas tão machistas, tão eu posso tudo, você não pode nada, essas mulheres trocando alguns papéis que não são bacanas. Sim. E aí eu tenho você, que respondeu ao meu convite maluco, que eu cheguei e falei assim, Carol, quer no podcast? Ela, vamos. Eu falei assim, mas assim, fácil? Você não vai falar, não tem horário? Ela foi tão facinha, gente. Ela dá um jeito, sim. Para dar esse show, para dar essa alegria que foi para mim estar aqui com ela. E que eu espero que quem esteja assistindo, né? Porque hoje, como eu já disse no começo, é uma gravação, a gente vai tentar colocar em novembro, que é o aniversário do Ministério também. Sim. Então, eu acho que vai ser uma dádiva eu poder estar participando disso. Verdade. Eu, muito metida, já estou me colocando no meio da festa. E só quero te agradecer muito a tua presença, a tua disponibilidade. Esse bate-papo que, para mim, foi incrível. Se você quiser finalizar, por favor, eu agradeço. Bênção. Primeiramente, agradecer ao Senhor e agradecer você. Você é um presente do Senhor para a minha vida. Realmente foi um convite com muito carinho. Me senti muito honrada, né? Ao longo da nossa jornada, a gente conhece pessoas que são presente de Deus e você é um desses presentes. E eu gostaria, né, de falar aqui para quem está nos assistindo que você é escolhido, né? Que você é amado pelo Senhor Jesus. Não deixe ninguém te diminuir. Tentaram fazer isso comigo, mas não conseguiram. O Senhor me escolheu, como eu disse aqui, forjou e deu a oportunidade de um novo um recomeço, né? Então, que Deus tem para você também uma nova história, um novo tempo, uma nova estação. E eu não tenho dúvida aí que esse bate-papo foi muito leve, cheio de amor, de uma forma muito natural, porque assim Deus faz, né? A gente leva Jesus não por uma religião, mas por amor. Então, a gente chega em lugares com amor, a gente realmente é direcionado com amor. Eu te conheci através de uma dor, mas Deus se revelou em amor. Então, muito obrigada. Para mim é um privilégio estar aqui. Foi um presente para mim também. 6 anos do nosso ministério. Eu sou apaixonada por esse projeto tão lindo, que é um propósito de Deus na minha vida e de todos aqueles que fazem parte conosco. E como é que as pessoas te encontram? Você tem Instagram, você tem um site, o que você quiser divulgar, por favor, para as pessoas te acharem. Porque, afinal de contas, gente, depois de tudo isso aqui, a gente tem vontade de continuar, não tem? Que linda. Sigam o nosso ministério também, @ministérioefos. Lá você vai encontrar também o meu Instagram, que é Caroline_F Moraes. Todos estão convidados também a fazer uma visita para nós. Ficaria muito feliz. E estar nas nossas redes sociais. Realmente vai ter um privilégio. Todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigada. E espero muito que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Eu acho que eu espero que a gente tenha conseguido emanar toda a energia que estava rodando aqui. Todo o carinho, todo o respeito, toda a harmonia. Hoje,
esse programa foi feito basicamente e baseado nisso, assim, do quanto a gente pode juntar pessoas de diferentes profissão de fé, Sim. se respeitando. Verdade. E estando aqui. Que lindo. Espero que vocês tenham aproveitado muito e que sigam a pastora Carol. Muito obrigada e até a próxima. Muito bom.